Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom, estamos juntos novamente, nesse início de semana, hoje terça-feira, dia 20 de abril de 2021, para mais uma aula, nossa aula de língua portuguesa. Hoje teremos duas aulas, não é isso? Temos a de língua portuguesa e teremos a aula de oficina, certo? Então, vamos à nossa correção. A nossa correção vai ser da atividade que foi para vocês no dia 13 de abril, tá? Semana passada, né? Então, vamos lá. Vamos à nossa correção. Trabalhamos palavras com C e G. Vocês lembram dessa atividade? No livro de vocês, na página 54, falava sobre o assunto. Ó. Palavras com C e G. Antes de fazer a correção, vamos relembrar o assunto, né? Então, falei bastante sobre a questão de confundir, né? Mesmo a gente sabendo, conhecendo a palavra, sabendo escrevê-la, acontece de, ao ouvir, confundir as duas letras, tá? Como exemplo, eu trouxe aí 6 palavras e vocês vão ver que realmente pode confundir. Então, a palavra vaga. Vaga, trocando o G pelo C, vai ficar vaca. Vaga, vaca. Bem parecido. Gorro, corro. Gorro, corro. Gola, cola. Gola, cola. Figo, fico. Gorda, corda. Galo, calo. Eu fiz um ditado em sala e justamente com essas palavras, né? E muitos confundiram ao ouvir, né, a palavra, mesmo repetindo, fazendo a repetição 2, 3 vezes, mesmo assim houve quem confundisse o som, tá? Então é muito natural que a gente confunda. Então, na página 54, tem aí 2 quadrinhas, o texto 1 e texto 2. O texto 1 dizia assim: o C está no coelho, no cabelo da Camila, no cachorro, no camelo, no cabide e na camisa. Texto 2. O G está no galo, está no gato, né? Na gaivota e na girafa, na galinha e no golfinho, na gaiola e na garrafa. A primeira pergunta é: quantas palavras com C e G aparecem em cada quadrinho? A resposta é muito simples. Em cada quadrinho aparecem 7 palavras. A atividade 1, na página 54, pedi para que vocês fizessem justamente o que eu fiz no exemplo anterior, né? Trocar, só que aí trocar o C pelo G. Onde tem a letrinha C, vocês vão colocar a G. Então, a primeira era cela. Ui. Deixa eu ajeitar aqui. Cela, que ia virar gela. Cato, gato. Calo, galo. Cola, gola. Coma, goma e cota, gota. Certo? Na página 55, tinha aí um texto, né? Para que vocês lessem o texto e depois fizessem o que estava sendo pedido, né? O que fosse solicitado. Então, a leitura do texto leia o texto e faça o que se pede. Diz assim: 7 vidas. Elisa Santos. O gatinho faminto ficou engasgado. Meu Deus, que entalo, ó pobre felino. Não podia morrer, pois das 7 vidas ainda tinha muitas para viver. A gatinha Fite, com força e vigor de um aperto só,
fez a comida sair. O que é pedido para vocês é que vocês circulem no poema as palavras com C e G. Então, foi circulado aí gatinho, ficou, engasgado, gatinha, com, vigor, comida, certo? Foram circuladas 7 palavras, né? Circuladas 7 palavras. Já o 3 pedia para que vocês completassem cada frase com a palavra mais adequada, de acordo com o que estava dentro do parêntese. Então, letra A, devemos andar de moto com capacete. Letra B, a camisa tem a gola grande. No sítio do vovô tem pé de goiaba. No aniversário de Caio teve cocada de coco. 4. Copie as palavras do quadro abaixo no local adequado. Então, tem aí 4 palavras no quadrinho e temos 4 retângulos, 2 com a letra C e 2 com a letra G. Muito simples, só tinha que olhar o quadro e escrever no local correto. Então, com C eu escrevi cabelo, camisa. Com G, gato, galinha. O 5, substituí a estrela por Ga, Go, Gu e forme palavras. Então, você ia trocar e escrever embaixo. O primeiro aí foi gaveta, ao lado chegada, seguro, mergulho, cego ou cega, você escolhe, e jogo ou joga, tá? Tranquilo aí essas possibilidades. Pois bem, hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021, trago para vocês um texto na página 56, tá? Olha aqui a página 56, lendo o texto. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Terminamos a nossa correção. Hoje trabalharemos no livro Sucesso, no nosso livro. Sucesso, a leitura do texto, o estudo do vocabulário e trabalhando o texto, né? Como de costume. Então, vamos lá para a leitura. Na minha rua, tudo é muito legal. Esse é o título. Na minha rua, tudo é muito legal. Um texto de Elisa Santos, a mesma que escreveu o outro, né? Na atividade. Há gente que mora onde só tem casas e gente que mora onde só tem prédios. A minha rua é uma dessas em que você vê bastante casas e prédios. Tony mora embaixo, eu em cima. Tiago mora no andar mais alto do prédio. Já a casa do João fica na esquina, perto das outras casas. Quando a turma se junta para jogar bola, é um Deus nos acuda. Não podemos jogar nos prédios, porque são desses que não tem área para a criança brincar. E aí, seu Antônio, o porteiro, não para de reclamar. As casas são pequenas, não tem espaço. Queria que tivesse um campo na rua. Só faltava isso para ser perfeita. Porque tem supermercado, barraquinha de cachorro-quente, sorveteria, muitos amigos, só falta mesmo o campo de futebol. Mas a gente improvisa, joga no meio da rua, não passa muitos carros por lá. Os adultos ficam conversando até tarde na frente da casa um dos outros. Alguns dizem que estão fazendo fofoca, mas minha mãe fala que estão só trocando experiências, igual a gente faz quando se reúne para brincar. Só que a conversa deles não é tão divertida. Outro dia meu pai falou em se mudar para uma casa maior em uma rua diferente, mas eu retruquei. Esta rua é a casa da gente. Por que será que, quando está tudo dando certo, a gente tem que mudar? Vou pedir a Deus para meu pai mudar de ideia, porque na minha rua tudo é muito legal. Muito massa esse texto, né?
E acontece justamente isso, né? Quando a gente cresce numa rua, num local, a gente não quer sair jamais, né? Porque tudo ali tá dando certo. As amizades, os locais para brincar, as brincadeiras, né, que acontecem, a vizinhança. Então, quando tá dando certo, ninguém quer mudar de jeito nenhum. Temos aí o nosso vocabulário, com 3 palavras, né? Deus nos acuda, improvisa, retruquei. Então, Deus nos acuda significa expressão usada para indicar uma situação difícil, complicada. Improvisa, organiza na hora, sem preparação antecipada. Retruquei, respondi imediatamente. Então, colocando em frases, né? Deus nos acuda. Poderia ficar, Deus nos acuda de tanta chuva, né? Como está aí no momento, uma situação difícil. Improvisa. Esqueci meu caderno de planejamento. Então, improvisa. Vai fazer o quê? Retruquei e respondi imediatamente. Quando ouvi a conversa, retruquei na hora, né? Retruquei a conversa. Respondi imediatamente. Pois bem. Aí o nosso vocabulário. Além do estudo do texto, né, a gente fez a leitura. Leiam novamente, tá? Quando for realizar a atividade, porque é muito importante que vocês façam essa leitura para poder ter a melhor compreensão do vocabulário, da interpretação do texto, vai ficar muito mais fácil. Além de trabalharmos o texto, vou trazer para vocês a ortografia aqui, ó. No Aprender Mais, certo? Nossa ortografia hoje, vamos falar sobre emprego do J. O que é o emprego do J? É um trabalho que o J tem? Não. Emprego do J é o uso que a gente faz da letra da consoante J, né? Para a questão da escrita correta. A mesma coisa que a gente fez com P e B, V e F. Da mesma forma, tá? Quando usaremos essa letra, por que, né? Vamos usá-la, certo? Qual a forma correta de escrita? Então, vamos lá. Forma verbal terminada em já. Toda vez que um verbo terminar em já, ele vai ser escrito com J, tá? Relampejar, viajar, trovejar, enferrujar, esbravejar. Em vocábulos originados do tupi, africano, árabe ou ainda exótico. Canjica, manjericão, jiboia, jerico, jerimum, que a gente usa muito, né? Então, quando alguma palavra vier de origem indígena ou de origem africana ou árabe, né? Ela vai ser escrita com J, tá? Em vocábulo que derive de outra palavra também grafada com J. No caso, cerveja termina com J. Então, cervejaria vai ser escrito com J. Laranja, laranjeira. Loja, lojinha, lojista, logística, certo? Sempre com J. Ou ainda jumento, majestade, giló, hoje, laje e jeito, entre outras palavras, certo? Trouxe algumas palavras para que vocês façam a leitura. Muito importante fazer a leitura dessas palavras, tá? Então, temos aí, ó, janela, jacaré, giló, joia, jogo, joelho, justiça, jabuticaba, jaqueta, jeito, jarra, jovem, justo, jipe, jujuba, juiz, jaca, jaula, julho, javali, jornal, janeiro, jaleco.
certo? Todas elas grafadas, né? Escritas com J, né? Já, Jé, Gi, Jó, Ju, J, tá? Preste atenção. Muito comum que a gente troque, tá? Mas se eu escrevo alguma palavra com GA, o som não vai ser já, vai ser Gá, não é? O que pode confundir é o Gé, né? O GE, que o JE tem o mesmo som. Mas aí é só ter um pouco de atenção e enriquecer o vocabulário através das leituras, né? Para poder eu ter a ideia de como eu vou escrever certa palavra. Caso, mesmo assim, fazendo leitura, enriquecendo o meu vocabulário, aconteça de errar alguma palavra, muito comum. Se acontecer de eu esquecer como é escrita dessa palavra, eu posso perguntar a qualquer pessoa, tá certo? O bom é sempre tirar a dúvida para poder não escrever errado, né? Então, como atividade, eu vou deixar atividades nos 2 livros para vocês, certo? Vou deixar atividade para vocês no nosso livro Sucesso. Ó. No nosso livro Sucesso, né? Nas páginas 57, 58 e o Aprender Mais 29 e 30. Então, deixa eu explicar para vocês a atividade na página 57 do nosso livro Sucesso. Página 57, logo após o texto. E é justamente o estudo do vocabulário, né? Aquele estudo que a gente faz quando o livro nos faz perguntas sobre o vocabulário, né? Ou pede para que a gente escreva alguma frase, coisas desse tipo. A atividade 1 diz assim: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna tem Deus nos acuda, 2, improvisar, 3, retrucar. 1, Deus nos acuda, 2, improvisar e 3, retrucar. Muito simples. Do outro lado tem o significado. Aí você só vai colocar dentro do quadrinho o numeral de acordo com o entendimento de vocês do vocabulário, tá? Ah, eu não lembro, fiquei com dúvida. Não tem que ficar com dúvidas, ó. O vocabulário está aqui. Aí eu vou lá e faço a leitura. No primeiro quadrinho tem responder imediatamente, depois organizar na hora sem preparação antecipada, expressão usada para indicar uma situação difícil e complicada. Moleza essa atividade. 2, na página 57. Encontre as palavras e as expressões do vocabulário no diagrama abaixo. Então, essas 3 palavras que estavam esses 3 significados do vocabulário, né? Vocês vão procurar. Deus nos acuda, improvisar e retrucar. Todas, uma dica para vocês, tá? Todas na horizontal. Então, fica muito mais fácil achar. O 3. Leia as palavras do quadro e complete as frases com cada uma adequadamente. No quadro, tem aí, improvisar, retrucar, o Deus nos acuda. Você vai encaixar essas palavras lá nas frases, tá certo? Então, letra A, não adianta não sei o que, está decidido. Não adianta o quê? Improvisar, retrucar, o Deus nos acuda. Letra B, houve uma tensão na escola. Foi um verdadeiro o quê? Um verdadeiro improvisar, um verdadeiro retrucar ou um verdadeiro Deus nos acuda. C, gosto de me organizar com antecedência para não precisar o quê? Improvisar, retrucar ou Deus nos acuda. Muito simples. Coloca uma palavra do quadro aí em cada frase. Agora lê para ver se combina, tá? Se concorda uma palavra com a outra, para não ficar um negócio muito fora do comum. Aí na página 58 tem justamente o trabalho do texto, né? Página 58, o trabalho do texto, que é aquele que a gente faz a interpretação. Quando o livro nos traz algumas perguntas justamente sobre o texto e a gente responde. Número 1.
Quem escreveu o texto? Tá lá no início do texto, logo abaixo do título. Vem o nome da autora, né? Da escritora. 2. De acordo com a maneira como a pessoa que conta a história fala, é possível dizer que não gosta da rua em que mora, gostaria de se mudar para outra rua ou gosta muito da rua onde mora. Preste atenção. Caso não lembre do texto, vai lá ler novamente e para poder responder, tá? Mas tá muito fácil. 3. Observe as imagens e pinte onde cada personagem mora de acordo com a legenda. Aí tem João mora é para pintar de amarelo, Tiago de vermelho, pessoa que conta a história de verde e Tony de azul. Como é que eu vou saber tudo isso? Eu vou saber logo no comecinho do texto, quando diz que Tony mora embaixo, eu em cima, Tiago mora no andar mais alto do prédio, já a casa do João fica na esquina, perto das outras coisas. Aí cada um dos personagens eu vou pintar de uma cor, o local onde mora, tá certo? João, o local onde João mora, aí pinta de amarelo. O local onde Tiago mora, vai pintar aí de vermelho. Aí, pessoa que conta a história, aquela pessoa que está contando a história, que é o narrador, né? Vai pintar o local onde ela mora de verde. E, por último, o local onde Tony mora, que a gente vai pintar de azul. Certo? 4. Você gosta da rua onde você mora? Por quê? Essa é uma resposta pessoal e eu espero receber respostas maravilhosas. Não é? Se você gosta da rua onde você mora, por que você gosta dessa rua? Certo? Pois bem, aí, além dessa atividade do sucesso, né? Eu deixo também 2 atividades para vocês aqui, ó, no Aprender Mais, página 29 e 30. Muito simples, ortografia, emprego do J, aqui, ó. Emprego do J. Olha a página, cadê a página? Aqui, 29, certo? Aí já vem com a atividade, né? Diz assim, ó, ligue a palavra ao desenho correspondente. Tem os nomes de um lado e as imagens do outro. Você vai ler e vai ligar. Temos anjo, laranja, caju, berinjela e feijão. Liga para a imagem. Aí diz assim, nas palavras laranja, berinjela, feijão, caju e anjo, há a letra J, que é justamente a letra que estamos trabalhando a ortografia dessa vez. Na página 30, tem aí uma atividade com 2 questões só, sabe? 1 e a 2. Na 1 diz assim, ó, separa as sílabas das palavras. Letra A, jejum, aí você só vai separar, certo? Letra B, manjericão. C, canjica. E D, caranguejo. 2. Lê as palavras e coloque-as na coluna correspondente. Temos aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 palavras. Dessas 15 palavras, elas vão ficar cada uma em uma coluna diferente. Porque temos aí o padrão silábico da letra J. Já, jé, gi, jó, ju. É só eu pesquisar, olhar a palavra que está escrita com já e escrevo nessa primeira coluna aí. Certo? A primeira palavra que tem aí no quadro é hoje. 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 Termina com Gé. Então, eu vou lá na coluna do Gé e escrevo a palavra hoje. Certo? Então, leia a palavra, identifica qual é o padrão, né? Qual é a sílaba, se é já, jé, gi, jó, ju. Identificou, escreve com tua letra, tá? Letra cursiva. Certo? Pois bem, estamos encerrando nossa aula de hoje. Amanhã teremos um feriado, né? Será o feriado de Tiradentes. Tiradentes que participou da Inconfidência Mineira, né? Porém foi traído por um amigo, um outro Joaquim, né? Onde ele foi capturado pela guarda, pelos soldados, né? E foi esquartejado
em Minas Gerais. Hoje, nos locais onde foram dispostos as partes do corpo dele, existem monumentos, certo? E por que fizeram isso com ele, né? Porque ele estava lutando ele estava no meio de uma revolução e pedia igualdade para todos. O que acontece muito hoje em dia, né? Quando a gente pede para que todo mundo tenha moradia, todo mundo tenha direito a uma saúde de qualidade, todo mundo tenha direito à alimentação de qualidade. Então, ele estava lutando por isso, só que aí era minoria. Né? E naquela época se resolvia tudo muito na base da espada, né? Então, graças a Deus, hoje em dia não mais. Mas aí ele ficou como um símbolo para essas mudanças. Por isso que é feriado nacional e existe todo esse assunto em torno, né? Do que foi a vida de Tiradentes. Ele não era dentista, tá? Ele era um auxiliar de dentista, conta a história. Mas aí fazia o serviço de extração, por isso que ficou com esse nome de Tiradentes. Certo? Então aproveitem o feriado de vocês para organizar os livros, atualizar, né? Se tiver alguma atividade atrasada. Então aproveita para atualizar, para deixar tudo ok, para não acumular tanto, tá? Não é uma boa acumular atividades. O certo, o legal é que você diariamente faça as atividades da mesma forma que estivesse na escola, como se a gente estivesse juntos na sala de aula. Diariamente não tem atividade de classe, de casa, aí no dia seguinte, na aula seguinte eu corrijo. Pois bem, não vou ter como corrigir fisicamente o livro de vocês, mas aí na próxima aula de língua portuguesa terá a correção e vocês vão me ajudar verificando se está certo mesmo a resposta, colocando um Czinho do lado, né, dizendo se está certo, tá? E, mais uma vez, não deixe acumular, certo? O acúmulo de atividades só faz prejudicar. Então, o ideal é que diariamente vocês continuem com a rotina de estudos, até para um possível retorno aí de vocês e vocês não sentirem tanto a diferença, né? Passar muito tempo sem fazer atividade, aí quando volta, o rendimento cai, porque não tem tanta vontade de estudar, não tem tanta vontade de estar naquele ritmo de copia a atividade, responde, copia a atividade de casa. Então, para não perder esse ritmo, continue com a tua rotina de realizar as atividades diariamente, tá certo? Todos os dias, observando lá a agenda, observando lá o nosso horário, cumprindo as minhas atividades, as de tia Jana, de tia Jaça, tá certo? Para não se atrapalhar no finalzinho do ano, não é? Ou então até no final do semestre, agora em junho. Então, caprichem, aproveitem amanhã, dá uma descansada, mas aí vai atualizando os teus livros, certo? Um cheiro para todos vocês, caprichem na atividade, estou aguardando as fotos, tá? E até a nossa próxima aula.